Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Clube do Livro. É nosso 26º encontro e nós estamos hoje chegando aos 50% desse livro. Olha que maravilha, nós estamos hoje começando mais um capítulo, que é o capítulo 10. Mas de que nós estamos falando? Nós estamos falando do Clube do Livro, claro, com o livro Voltei, a história do nosso irmão Jacob, uma psicografia de Chico Xavier, apresentada por mim, Glécia Carneiro, que vos fala aqui, que está com vocês todas as segundas-feiras, às 20 horas, num vídeo novo, no nosso canal, o canal do YouTube. E vocês sabem que essa atividade do Clube do Livro é um trabalho do CAC, Kardec, Amor e Caridade, é um grupo de estudos espíritas que está aí em várias plataformas e canais, como o YouTube, como o Instagram, como o WhatsApp, e você pode se inscrever, seguir nossas plataformas, nosso canal e ter acesso a todo esse conteúdo e outros que estão lá disponíveis, tá bom? Eu quero aproveitar para te agradecer pela companhia até aqui, né? É uma média de pelo menos 50 pessoas que assistem a cada um desses vídeos, e eu fico muito agradecida, muito feliz, e agradeço também em nome de toda a equipe do CAC, porque sabemos que esse trabalho aqui não é de duas mãos, é de várias e várias mãos, que trabalham nos bastidores, que trabalham nos incentivos, e que fazem com que essa doutrina tão linda chegue a vocês e a tantos e a tantas. Mas também é graças a vocês que estão sempre aqui conosco e que fazem esse Clube do Livro existir, persistir e resistir sempre com a possibilidade de divulgar e de estudar a doutrina espírita, tá bom? Bom, vamos adiante. Então, como eu havia dito a vocês, hoje nós vamos para a leitura de mais um item do capítulo, vamos começar um capítulo novo, depois nós vamos passar pelas lições de Jacob e vamos nos projetar, fechando assim a nossa dinâmica de estudo, que você já conhece aqui comigo, para quem já nos acompanha no canal. Quem está chegando pela primeira vez pode acessar as outras gravações que estão disponíveis aí no nosso canal do YouTube, tá bom? Então você pode acessar e atualizar. Como eu já havia dito, nós hoje estamos começando mais um capítulo, que é o capítulo denominado Nova Moradia Espiritual, e esse capítulo é o capítulo 10. Então, do lado esquerdo de vocês, 50% do livro, do lado direito de vocês, os outros 50%. Então, estamos aí chegando na metade desse livro, e esse tempo que voa tão rápido, e eu não posso agradecer novamente a sua companhia, e não posso também deixar de perder a oportunidade para pedir que fique conosco, que siga conosco no estudo desse belo livro, tá bom? E aí o capítulo 10, que é denominado Nova Moradia Espiritual, ele tem 4 itens, como você já conhece, que dividimos aqui. O 10.1, Comentários Fraternos, 10.2, Na Intimidade do Lar, 10.3, O Parque de Repouso, e 10.4, Reencontrando a Mim. Hoje faremos a leitura e a reflexão do início do capítulo, depois do 10.1 e do 10.2, tá bom? Que é sempre essa nossa dinâmica de estudo, tá certo? Bom, vamos lá à leitura do capítulo, que é o momento onde nós fazemos a leitura desses 2 itens, né? No caso, esse início e mais 2 itens, e nesse momento a gente faz a leitura de maneira seguida, sem comentários, sem intervalo. Já vou até molhar minha garganta aqui. Para que você possa escutar esses itens do capítulo, refletir comigo e participar dessa leitura e também dessa introspecção reflexiva que o Espiritismo nos convoca e nos provoca, tá bom? Então vamos lá, capítulo 10, Nova Moradia Espiritual, iniciando a leitura. Decididamente, o paraíso de contemplação inalterável não era criação para mim. As alegrias do retorno à espiritualidade enobrecida e o reconforto da palestra com o irmão Andrade e Marta traziam-me, sem dúvida, infinito júbilo. Todavia, ali mesmo, estirado no repouso do leito, sentia falta do serviço.
Sondava o reajustamento de minhas forças, reconhecendo que o cérebro não demonstrava o cansaço dos derradeiros dias do corpo de carne e as fadigas do coração jaziam extintas. Dentro de meu ser lavrava a bendita renovação. Pretendia rogar trabalho com aproveitamento de minhas possibilidades na ação útil, contudo, receava. Ignorava se minha pobre tarefa no mundo fora aprovada pelos poderes superiores. E, no íntimo, eu não desconhecia os meus próprios erros. Como solicitar admissão às obras elevadas, se não basta a boa intenção para servir com eficiência? Estimaria sair da câmara e ver o quadro lá fora. Respiraria desse modo o abençoado clima da atividade mental, observando de antemão quais seriam minhas probabilidades no futuro próximo. Apesar dos impositivos de trabalho que me torturavam o pensamento, deliberei calar. Eu era, agora, um homem distanciado do leme. Assinalara-me em outra embarcação e em outro mar, sob o patrocínio da generosidade alheia. Finalizamos então a leitura desse início. Vamos para o item 10.1, que é do capítulo 10, Nova Moradia Espiritual, 10.1, denominado Comentários Fraternos. O irmão Andrade, que me assinalava as mais íntimas apreciações, comentou o desengano de todas as criaturas que procedem da terra, esperando um céu de contemplações baratas, salientando que muitos espíritos ociosos, na falsa apreciação da justiça divina, imploram indevido cansaço no paraíso, a última hora da experiência terrestre, depois de haverem sorvido todos os venenos da alma na taça do corpo. Precipitava-se, então, nas trevas, revoltados no desespero e na indisciplina, além do sepulcro. Logo que se capacitam da necessidade de continuação do esforço intensivo no autoaperfeiçoamento. Muitos irmãos, infelizes, nesses protestos inúteis contra as leis universais, caem presas de temíveis organizações de malfeitores desencarnados, aprendendo aflitivamente a desfazer os grilhões pesados da ignorância e da má-fé, ao contato de entidades cruéis que os dominam por tempo indeterminado, qual ocorre na esfera carnal aos homens rebeldes e ingratos, que pagam alto preço pelo reajustamento espiritual de si mesmo, na estrada escura da desarmonia e da desilusão. Considerou comigo os imperativos do serviço e, fazendo-me rir de contentamento, notificou que minha colaboração seria examinada na primeira oportunidade. Aconselhou-me, todavia, muita meditação e muita calma, a fim de não reentrar nas construções da espiritualidade com os prejuízos de luta humana. Porque lhes perguntasse pelo julgamento de meus atos, respondeu que a morte não nos conduz a tribunais vulgares, e sim à própria consciência, e que dentro de mim mesmo encontraria, de acordo com os conhecimentos evangélicos auridos no mundo, os pontos vulneráveis do meu espírito, de maneira a corrigi-los. Corei sinceramente ao registrar-lhes as observações. Atenuando, no entanto, o choque com que me beneficiava, esclareceu que os desencarnados, totalmente extraviados, não conseguiam acesso até ali, e que, não obstante, entregue a meu próprio julgamento, um amigo de mais alto viria ajudar-me a recompor o sentimento e o raciocínio. Intrigado por não ouvir o nome do benfeitor anunciado e não desejando ser indiscreto, perguntei ao irmão Andrade se ele mesmo não poderia auxiliar-me em semelhante juízo, ao que replicou, sorrindo: como assim, Jacob? Também eu estou lutando comigo mesmo, não posso. Ante essa revelação de humildade, calei-me resignado. Finalizamos assim o item 10.1. Vamos entrar no próximo, ainda no capítulo 10, Nova Moradia Espiritual, item 10.2, na intimidade do lar. Daí a minutos, ausente Marte do quarto, ajudou-me ao abençoado amigo a preparar-me e reerguer-me.
Antes de sair, pedi-lhes que me auxiliasse numa oração breve, na qual roguei ao Todo-Poderoso que me amparasse, dentro da nova vida, e me abraçasse os propósitos de progredir na prática do bem e no conhecimento da verdade. O prestimoso companheiro abraçou-me, aprovando minha súplica. Passados alguns instantes, achávamos-nos junto da filha, numa confortável sala de estar. Com emoção, vi um retrato de família adornado de flores. Umedeceram-se-me os olhos ao identificá-lo. Como não recordar semelhante peça afetiva? Não registro a ocorrência pela sua feição pessoal. Desejo apenas marcá-la para o consolo de quanto supõe na morte uma derribada completa das doces alegrias familiares. A organização doméstica, na esfera elevada mais próxima do homem, é muito rica de encanto. Formulei indagações variadas em torno de parentes que eu esperava rever ao regressar. Para todas as interrogações, possuía Marta uma resposta clara e feliz. Informou-me quanto ao destino de quase todos os laços do coração. Alguns associados de minhas experiências jaziam de volta às regiões da carne, disputando novos troféus de redenção, enquanto outros operavam em círculos distantes. Muitos deles, encarnados ou não, poderiam ser visitados por mim e me visitariam ao seu turno. Reparando-me o interesse pelas novidades, mostrou-me a filha tudo o que representava o acervo da casa. Quadros e decorações, objetos e enfeites desfilaram diante de meus olhos encantados. Nem todas as peças eram semelhantes ao material caseiro que conhecemos na vida terrena, mas a afinidade de tudo com o que eu via, de novo, com o ambiente humano, era flagrante no quadro geral. Deteve-se contente ante um piano de cauda harmonioso e belo, mais completo que os do plano físico, afirmando radiante que ali mesmo tivera a satisfação de tocar para a mamãe, anos antes de minha vinda. Graciosa e meiga, executou para meus ouvidos uma área em que deixava transparecer sua extrema delicadeza filial. E talvez porque me viesse os olhos marejados de lágrimas, recapitulando as emoções da paternidade terrestre, abandonou o instrumento e conduziu-me ao salão de leitura. Espantei-me ante o carinho com que eram conservadas as publicações. A arte gráfica atinge aqui uma perfeição que não pode ser avaliada na Terra. Os tipos são estruturados em material luminoso e as gravuras, na cor natural, parecem animadas e vivas. Folhei um volume de vastas proporções. Compunha-nos recordação de Beethoven, destacando as lutas com que fora surpreendido no mundo para difundir entre os encarnados a mensagem musical dos planos superiores. Lendo as páginas iniciais, aprendi-lhe sublime conceitos quanto à mediunidade divina entre as criaturas humanas. Perguntei-lhe à filha sobre o paradeiro do grande compositor, a que Marta respondeu dizendo sabê-lo numa esfera superior, cujo clima ainda não lhe fora alcançar. O irmão Andrade referiu-se aos festivais maravilhosos dos círculos sublimados, asseverando que os artistas enobrecidos continuam criando a beleza e o bem para o desenvolvimento da vida planetária. E depois de encantadora conversação, saímos em agradáveis momentos de férias. Um pouco longo, né, gente? Mas finalizamos assim a leitura desses 2 itens desse capítulo e vamos retornar aqui para as lições de Jacob. São muitas, então eu tentei ser, digamos, concisa, né, nos meus destaques. Aqui já no início, eu coloco como Jacob, um trabalhador espírita, sente a falta do serviço e até mesmo essa ansiedade pela vontade do trabalhar. E vejam como o trabalho nos torna vivo, nos dá essa sensação de estar vivo. Talvez por isso, né, Jacob sinta essa vontade, essa necessidade. Lembra, gente, que essas considerações que eu chamo aqui de Jacob,
são lições que eu visualizo, tá bom? Então, essa é a minha leitura, que eu sempre partilho aqui com vocês, que pode ser diferente, como eu já disse em outros momentos, pode ser igual, pode ser complementar, e quem sabe até pode ser controversa, tá bom? Mas eu vejo nesse momento o quanto Jacob se sente, caiu o brinco no meio da gravação, imagine. O quanto Jacob se sente angustiado, né? Por não voltar a trabalhar. Ele quer voltar a trabalhar de imediato, mas está aí os seus benfeitores e a sua filha dizendo calma, né? O trabalho chegará. Mas ele justamente buscava esse trabalho, buscava esse serviço, né? Porque isso trazia para ele uma bendita renovação, né? Porque à medida que ele se sentia tão bem, tão vivo, porque somos eternos. À medida que ele se sentia renovado, ele diz: eu preciso trabalhar, eu preciso reiniciar. Então, ele chamava isso de bendita renovação. E aí, ele traz como solicitar, como pedir a esses superiores: eu quero trabalhar. Se não basta apenas a intenção, né? Basta realmente que estejamos prontos para esse trabalho. Qualquer trabalho que fazemos aqui, né? Até mesmo quando a gente pensa em vamos fazer um bolo. Muitas vezes a gente testa a primeira receita, observa alguém fazendo, assiste um vídeo de alguém fazendo. Então, para tudo existe um preparo. E o serviço, que é esse serviço espiritual, ele também exige um preparo. E o nosso preparo é o estudo, é a frequência na casa espírita, é a aproximação com amigos encarnados que também são grandes instrutores nossos e nossos amigos desencarnados. Amigos, estou chamando a todos, sejam aqueles que se apresentam como nossos amigos e até aqueles que nos apresentam como nossos inimigos, são os nossos amigos espirituais e que têm muito a nos ensinar, mesmo quando falam sobre raiva, sobre ódio, sobre rancor, eles têm muito a nos ensinar, principalmente a não praticar isso, a não levar isso. Então vejam como Jacob nos ensina da necessidade de elevar-nos para que a gente possa fazer a obra. Bom, eu amei essa imagem, né, desse barco, quando Jacob coloca aqui, que ele era agora um homem distanciado do leme, ou seja, ele já não conduzia o barco, ele agora já percebia, né, que o barco tem uma condução muito maior que essa nossa vida eterna, que é esse nosso Pai, esse nosso irmãos espirituais que conduzem o nosso leme. E essa imagem aqui, para mim, me tocou muito. Aliás, vocês sabem como esse livro me toca, né? Esse livro realmente um livro que me mexe muito. Já disse a vocês que também é a primeira vez que eu leio aqui com vocês. Entrando no 10.1, eu chamo aqui atenção como Jacob nos sinaliza que os espíritos ociosos, né, aguardam que na vida espiritual eles tenham um descanso do paraíso, nos lembrando que depois do nosso desencarne nós também trabalhamos, nós também temos serviços e não devemos esperar as contemplações baratas, o descanso eterno, pois isso nada soma ao nosso espírito. E ele nos traz, que aqui eu destaquei no inteiro para ler novamente, muitos irmãos infelizes, nesse protesto inúteis contra as leis universais, a lei do amor, a lei da caridade, a lei do viver com o próximo, de amar o próximo que o seu irmão, caem presas de temíveis organizações de malfeitores desencarnados, aprendendo aflitivamente, ou seja, na aflição, é que eles aprendem que tem que desfazer as correntes da ignorância e da má-fé, ao contato de entidades cruéis que se aproveitam de quando estamos assim, dominando-nos por tempo indeterminado, qual ocorre na esfera carnal. Os homens rebeldes, ingratos, pagam alto preço pelo reajustamento espiritual de si mesmo. Então vejam que a nossa evolução espiritual também é um caminho de evolução para as leis divinas, e que isso nos livra de reajustamentos desnecessários. Então, que não percamos tempo aqui de evoluir.
Aqui eu trago que nessa angústia dele trabalhar, ele é sempre convocado a meditar. O que é essa meditação? É uma introspecção, é um nos olhar por dentro. O meditar é olhar o que somos e o que estamos. E é principalmente o se utilizar do bem da oração para essa meditação, a fim de reentrar nas construções da espiritualidade que nós temos. E aqui ele traz esse consolo lindo, que a morte não nos conduz a tribunais julgativos, de que você está condenado ao inferno, de que você está condenado ao céu, ao paraíso, e sim a nossa própria consciência. E como essa consciência, ela pode ser abalativa, ela pode nos perturbar ou nos acalentar, né? E aqui dentro de nós é que nós encontramos conhecimentos evangélicos que foram auridos, ou seja, construídos, levantados, estruturados no mundo, aos pontos vulneráveis do meu espírito. É nessa vida espiritual que, ao abrir esses olhos, que Jacob já nos diz, é que vimos a tudo e, portanto, enxergamos a real clareza dos tribunais da nossa consciência. E aí ele finaliza, né, esse item com essa colocação de de irmão Andrade a Jacob. Quando Jacob cobra a Andrade, não pode você me ajudar, né? Precisa ser outro benfeitor, não pode ser você. E Jacob ouve de irmão Andrade dessa maneira tão simplória. Como assim, Jacob? Também eu estou lutando comigo mesmo, portanto não posso. Então vejam que todos ali lutam de qualquer maneira com os seus processos evolutivos. No 10.2, ele traz aqui a questão de rogar ao Todo-Poderoso, ao nosso Deus Pai. Como não rogá-lo? O auxílio, a proteção, o amor, a presença dos nossos benfeitores, não é? E como não recordar semelhante peça afetiva? Porque eu destaquei isso. Porque aqui ele começa a descrever esse ambiente no mundo espiritual, como essa casa se assemelha às casas aqui terrenas, com fotos, né? Ali tem as fotos dos meus familiares, né? Alguns já desencarnados, outros ainda encarnados. E eu fiquei, ao ler esse trecho aqui, lembrando, né? Realmente, a gente muitas vezes tem peças na nossa casa que nos lembram lá, lembram essas famílias, e isso é colocado aqui também por Jacob, né? Que lá muito se assemelha, que ele então passa a se recordar sobre esse mundo aqui carnal. E aí, a organização doméstica na esfera elevada, mais próxima do homem, é muito rica de encanto. Né? Como ele traz esse ensinamento e essa partilha de como lá é muito parecido com o mundo aqui carnal. Muitos deles encarnados ou não poderiam ser visitados por mim e me visitariam ao seu turno. Então ele fala dessa possibilidade, gente, de principalmente no momento do meu sono, eu poder visitar os meus amores que já estão desencarnados, assim como eles me visitarem. Mas aqui eu quero também chamar a atenção da possibilidade das casas espíritas, principalmente nas reuniões mediúnicas, serem momentos de belíssimos encontros. Gente, nós já vivenciamos encontros de familiares nas reuniões mediúnicas que é impossível descrever e não chorar, porque são encontros de beleza, assim, extrema, né? Que a gente tem a oportunidade de ver os nossos amigos reencontrarem seus familiares, e isso é muito lindo, isso é muito lindo, isso é muito consolador. Me desculpem a emoção, viu? Hoje eu estou mais emotiva. Né? A pessoa muito emotiva. Ali tiveram a satisfação de tocar para a mamãe, anos antes da minha vinda. Ele traz aqui esse contato, né, com esses objetos e até mesmo a presença do piano, onde esse irmão que foi encaminhado para cuidar dele, conta, né, que tocou neste piano músicas para sua mãe antes da vinda de Jacob para o plano espiritual. E aqui ele começa, né,
falar sobre os seus olhos marejados, recapitulando as sensações terrestres, né, dos seus pais, das suas famílias, e isso o traz realmente sensações muito valorosas. E ele traz também como o ambiente gráfico, né, a fotografia, os sons, as músicas, isso André Luiz também traz no seu livro Nosso Lar, né? Quando ele conta uma música que ele ouve no Nosso Lar, na colônia, como essa música é de uma divindade indescritível. E Jacob também partilha isso, né? Essa experiência desse ambiente tão lindo. E finalizando, ele nos traz aqui, né, até essa divisão de onde está Beethoven, né? Que Beethoven, assim como outros artistas, que aqui na Terra fizeram o bem planetário, o desenvolvimento planetário, continuam lá com suas grandes obras. Gente, é muito lindo esses itens desse capítulo 10, né? Ele realmente nos dá um gás para continuar na leitura, porque a gente chega ao meio e diz: será que eu cansei? Não! Eu tenho muita coisa para partilhar com vocês ainda. Bom, então vamos nos projetar para a gente já fechar o nosso estudo de hoje. E o que é que eu trouxe hoje de projeção? O que é que significa para mim essa nova moradia espiritual? Me diz aí o que é que significa para você. Para mim, essa nova moradia espiritual é um mundo de descobertas. Eu acho que vão ser emocionantes e confortadoras descobertas. Que atitude da vida material influencia a minha condição espiritual futura? Que atitudes eu faço aqui? Será que isso que eu trabalho, né? Que hoje eu estou reflexiva sobre isso, sobre o viver? Que atitudes aqui podem influenciar a minha vida futura? E você, estamos preparados emocionalmente para essas mudanças além da matéria? Eu acho que eu ainda não estou, gente. Por isso que eu preciso estudar, estudar, estudar. Hoje eu ganhei um livro, preciso partilhar com vocês. Deixa eu pegar aqui, gente. Me dei licença no meio da gravação. O Romance dos Espíritos, que é a história, né? É um romance escrito por esse autor, Pedro Domenech, e aqui conta a história principalmente centrado na companheira de Allan Kardec. Então, ler, estudar é uma forma da gente se preparar, né, para essa mudança, para esse novo plano que a gente não sabe quando vai acontecer, né? E aqui um beijo à minha amiga Angélica, que me presenteou com esse livro maravilhoso, minha amiga. Você é um presente que o CAC me deu muito especial, tá bom? Não é só pelo livro, não. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você. E o que preciso transformar hoje, é minha quarta e última reflexão, para habitar um lugar melhor amanhã. E esse lugar pode ser aqui, como pode ser no plano imaterial, o plano espiritual. Então, o que é que eu preciso transformar em mim? O que é que eu preciso visitar aqui dentro de mim, nessa reforma íntima? Tá bom? Bom, gente, eu só tenho a agradecer a vocês por essa companhia ao longo desse capítulo, desse 26º encontro. Então, o CAC te aguarda na próxima semana para mais um Clube do Livro, com essa linda obra de Chico Xavier, Voltei. Te desejo uma semana de paz e bem. Te desejo todo amor, todo afeto, toda companhia, toda alegria nos seus lares e que sua semana seja uma semana de muito amor e muita paz. Te espero na próxima semana. Não falte, não nos esqueça que eu estou aqui te aguardando. Tchau e até a próxima.